Olá. Bom, nesse exercício prático nós vamos demonstrar aqui a operação do TerraView para realizar uma consulta por atributo com esse mapa de municípios do IBGE. Vocês já conhecem esse mapa, ele tem uma tabela aqui de atributos, com o nome, meso, micro-região, a população em vários anos. Então vamos aproveitar esse mapa e fazer uma pergunta do tipo: quais são os municípios que pertencem a duas mesorregiões, centro goiano e leste goiano? E, ao mesmo tempo, a população tem que ser, em 2008, maior do que 10 mil e menor do que 50 mil. Como é que a gente faz isso? Aqui, com o botão da direita, consulta por atributo. Então, eu tenho no início, no topo aqui, o nome da camada de entrada, que vai ser realizada a consulta. E as restrições aqui, elas são feitas duas a duas. Então, se você clicar um botão mais, depois um outro mais, depois um outro mais, cada vez que você clica o botão mais aqui, ele vai montando grupos 2 a 2. Ok? Então, como está aqui, ó, eu tenho dois grupos aqui em um operador lógico, outros dois grupos com outro operador lógico e depois um outro operador lógico que junta os dois grupos totais aí. Então eu vou pegar o primeiro grupo aqui em cima e vou trabalhar com a mesorregião. Então, mesorregião igual centro goiano, que é a primeira da lista. Mesorregião também igual a centro goiano. Não, leste goiano. Então, eu quero dessas duas mesorregiões aqui. Então, se eu remover essas outras consultas aqui, ficar só com essas duas, e clicar no executar aqui para uma nova consulta, aplicar, ele não vai retornar nada. Claro, não existe município que pertence às duas mesorregiões ao mesmo tempo. Então, o operador aqui não é o AND, aqui o operador é um OR. Aí, se eu der um aplicar, aqui estão os municípios. Bom, então agora eu quero acrescentar as outras informações aqui, né? Então, eu vou agora com os dois grupos, vou arrumar aqui em cima de novo, mesorregião igual a leste goiano. Então, aqui, entre esses dois grupos, o operador é um OR, né? A gente já viu que tem que ser um OR. E com esses outros dois grupos aqui embaixo, eu vou trabalhar a população. A população em 2008 tem que ser maior ou igual. Aí eu posso digitar o valor aqui, 10. Opa, posso digitar o valor aqui, 10. 10 mil, e a mesma população tem que ser menor ou igual a 50 mil. E o operador lógico entre esses dois vai ser um E, que é a interseção. Quer dizer, tem que ser verdadeiro nessa condição e também verdadeiro nessa segunda condição para retornar o resultado correto. E depois, entre os dois grupos maiores, o operador lógico é esse que fica aqui em cima, que nesse caso também será um AND. Então, se agora sim, a gente tem aqui, ó, mesorregião com OR e população com um AND, e entre os dois, um AND. E aí, se você der um aplicar, aí está. Somente os municípios das duas mesorregiões e com população entre esses dois, entre esse intervalo aí de 10 mil a 50 mil. Se por acaso aqui em cima você mudar de AND para OR, o resultado é completamente outro. Então eu quero que tenha interseção entre esses dois grandes grupos aí. Então aqui tem que ser um AND para ter o resultado esperado. Ok? Então era isso. Lembrando que depois a camada que ficou consultada, você pode salvar aqui como uma nova camada de consulta, ou se quiser depois até criar um outro mapa somente com os polígonos que foram consultados. Ok?
Vamos salvar aqui, então, como uma camada de consulta. Por exemplo, municípios, Goiás, consulta. E aí, ao criar a camada aqui, pronto. Podemos fechar isso aqui. Agora que a camada é criada e fica com esse símbolo diferente aqui, um ícone diferente, para destacar como uma camada de consulta. Então, se eu desmarcar essa e marcar a camada agora de consulta, eu fico somente com os polígonos resultantes da minha consulta. E essa camada de consulta ainda pode ser usada como input para uma outra consulta, por exemplo, espacial, como a gente vai ver numa próxima aula. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.